Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, enquanto o gado fica aí olhando futebol, música de Anitta, mendigo pegador e etc., o nosso Brasil vai perdendo literalmente a soberania. Os caras que agiam na sombra estão saindo dessas sombras e vindo na cara dura, jogar na cara do povo que é eles mesmos que mandam. Essa matéria aqui no R7 eu fiquei realmente impressionado, porque nesses 8 anos que a gente pesquisa eu nunca vi nada tão escancarado dessa maneira. Engraçado que a mesma coisa acontece no México. Lá se privatizou tudo, o país ficou numa situação muito ruim, entrou um novo governo agora, está levantando o país, tentando restatizar, tirar da mão dos bilionários, assim também como fez a Rússia, inclusive prendeu alguns deles e obrigou eles a passarem de volta para o governo essas empresas essenciais, serviços essenciais que eles querem colocar como commodities. Inclusive tem essa proposta até para a água, para você ter noção. Se transformar em um bem, né, como o presidente da Nestlé já falou, um bem de mercado, não tem essa de, olha, eu estou precisando de um pouquinho. Trabalhe para conseguir. Agora, o trabalho está ficando escasso, eles é quem dizem quanto querem pagar e literalmente você fica escravo desses caras. É uma escravidão moderna. A Petrobras é uma empresa nacional. Ela foi fundada com o dinheiro do povo. Ela é uma empresa brasileira, portanto ela tem que primeiro servir ao Brasil para depois gerar lucro para os seus acionistas. Quem não quiser, quem não tiver interessado, é só sair. É simples assim. É como se você tivesse aí uma produção de batata doce, meu irmão. Você tem um consumo na sua casa de 7 batatas. Você consegue produzir 10 por dia. Todo dia na sua casa se come 7. Então o que é que você faz? Você, um verdadeiro chefe, uma verdadeira mãe de família, o que é que você faz? Você primeiro tira 7 batatas para sua família, que é o necessário para vocês continuarem existindo com dignidade, matarem a fome, e depois o que sobra, essas 3 batatas, vocês vão vender. Aí sim pelo preço de mercado. E aí trabalhar para, ao invés de produzir 10, começar a produzir 14, depois 20, depois 50 e assim por diante. É dessa maneira que um país cresce. Mas não, eles querem tirar da boca do brasileiro, literalmente do seu prato, para encher o prato deles. E essa matéria não deixa dúvida. Petrobras. Quem é o bilionário que vai enfrentar o governo quarta-feira? Na semana de troca de comando da estatal, Juca Abdallah lidera o movimento de acionistas minoritários para ampliar a influência sobre a petroleira e manter lucros em alta. Uma coisa que vale a pena ser dito é que alguns desses acionistas nem sequer são identificados, estão em anonimato. Coisa boa esses caras não são. Eu já disse para vocês que se investigar você vai ver que os mesmos donos de outras grandes petrolíferas estão em cima disso aqui. É eles que querem isso aqui, querem ser donos de tudo, monopólio. Eu acho engraçada a chamada visão libertária, que pra mim é coisa de criança, de menino. Eles falam que, olha, para acabar com o monopólio você tem que liberar o livre comércio. Mas se as grandes empresas pertencem todas aos mesmos donos? O Estado começou a existir, como o Dr. Enéas dizia, pela necessidade. Antes de haver Estado, você imagina, você tem o seu tio, sua mãe, seu pai, alguns irmãos e você se muda para uma terra. Não tem lei, tá certo? Não existe lei. Então você é um grupo de 8 ou 9 pessoas. Chega um grupo de 20 caras, todos armados, e vai tomar a sua terra. Para que não existisse essa lei da força, para que as coisas fossem de forma igualitária, o próprio Deus deu as leis, deu as regras, e a sociedade como toda tem que aplicar aquilo ali. O Estado tem os seus defeitos, não são poucos, mas ele é o que ainda torna o mundo civilizado. Sem ele prevalece a lei do mais forte. Por exemplo, uma grande empresa como o Face Lixo já entra com um investimento grande, porque ela já faz parte de outro grupo, e aí ela entra com um investimento muito grande. As outras que começam a aparecer, antes que cresça, ela já vai e compra. E se a empresa não vende, ela, como tem livre-arbítrio para agir, ainda mais se não existisse leis, o que é que ela faz? Ela vai para cima, cria tantos problemas para aquela determinada empresa que não queria vender, que é concorrente dela, e compra essa empresa. Veja, o Face Lixo é um belo exemplo disso. Comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, entre outras menores que eles vêm literalmente engolindo. O mesmo acontece com as demais. A mesma coisa é feita. Então achar que quebrar monopólio é liberar para que todo mundo faça é imaginar que o pequeno pode competir com o grande, e ele não pode. Quando o pequeno começa a ascender, o grande vai lá e esmaga ele. Quem impede essa esmagação, pelo menos na teoria, deveria ser justamente o Estado. O Estado tem todas essas falhas porque literalmente está se vendendo, está se dobrando. Essa matéria deixa claro isso. Você vê, vem aí um representante dos acionistas minoritários bater de frente com a maior autoridade do país. Então veja como é que esses caras realmente estão tomando conta do mundo. Dono de uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de dólares,
o principal adversário do governo no embate interno na Petrobras não está para brincadeira. O multiinvestidor Juca Abdala, a 34ª maior fortuna do Brasil, segundo a revista Forbes, comanda o movimento dos acionistas minoritários para ampliar a própria influência na estatal e reduzir o peso político da União nas decisões. Ou seja, aquelas coisas que diz, não passa o aumento agora não, porque o povo vai passar fome. Não faça isso agora porque, de acordo com a renda do brasileiro, eles não vão aguentar. Eles chamam isso de decisão política e querem tirar, para que dessa forma você seja literalmente refém deles. O que teria que fazer agora era pegar esse camarada aqui, metê-lo na cadeia, como o governo daquele país lá gelado fez, né, da terra do Zangief. Ele pegou lá os caras que tinham essa ideia, meteu na cadeia. São traidores da pátria. Isso aqui é traição da pátria. Então, quando ele botou o pé aqui, metê-lo na cadeia e tirar esses acionistas o mais rápido possível. Essa empresa tem que ser 100% estatal e ponto final. Ela vai vender apenas o que sobressair da própria demanda do país. É isso que tem que ser feito. Agora, para fazer isso, teria que ser um governo realmente nacionalista e honesto, para que não vá parar na cadeia no primeiro sinal de boa vontade, de boa fé. Deixa eu continuar. Desta vez, ele mesmo, o discreto Juca Abdala, é candidato a uma vaga no conselho, indicado pelos fundos administrados pelo Banco Clássico, de sua propriedade. Para isso, é preciso que seja adotado o sistema de voto múltiplo, que prevê a eleição de cada um dos integrantes do Conselho, e não em blocos de indicados. Por trás da briga por ampliação de poder está a percepção de que a influência política é nociva aos interesses financeiros dos acionistas, não do povo, dos acionistas, inclusive com o atraso do repasse de aumento dos preços dos combustíveis. Ou seja, como eu disse para você, eles estão revoltados porque assim que o barril de petróleo sobe, eles querem que imediatamente passe, mesmo que já tenha tido ontem. Por exemplo, a gasolina subiu de 7 para 8 hoje. Amanhã, o preço do barril do petróleo subir de novo, ele já quer que passe imediatamente. Não tem isso de esperar o povo respirar, não. Quer que passe imediatamente. E tá deixando isso claro. Então, como eu tô dizendo para vocês, eles estão saindo das sombras. Aquilo que o Dr. Enéas vinha como pioneiro explicar, agora não tá nem precisando ser explicado mais. Eles estão aparecendo. Veja como realmente esse governo que está aí é fraco, que chega ao ponto dos caras virem bater de frente com ele. E dizer isso abertamente assim para a própria mídia sair escrevendo. Você não tinha matérias como essa, procure, você não tinha. Era tudo feito nas entrelinhas, mas agora eles estão batendo de frente, nas luzes das câmeras. A fortuna de Abdala está a um passo de engordar novamente. Na quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, quando os conselheiros se reunirem para decidir a escolha de José Mauro Coelho para presidir a Petrobras, o terceiro do mandato do Bolsonaro, também estará na pauta a distribuição dos dividendos dos robustos resultados obtidos pela estatal em 2021. De 106,6 bilhões, a Petrobras pagará 37,3 bilhões ao todo em dividendos complementares a seus acionistas. São 37,3 bilhões a esses homens sem fazerem absolutamente nada. Eu quero ver quanto esses caras investiram em infraestrutura, porque só vê a Petrobras privatizando, arrebentando os seus próprios braços. Mesmo assim, eles têm direito a 37,3 bilhões. Você tem a noção do que é 1 bilhão, meu irmão? 1 milhão de reais já não deixaria qualquer um de nós rico, milionário, não é? 1 milhão de reais é 999 mil mais um. 1 bilhão são 999 milhões mais um para dar 1 bi. Os caras têm direito a 37,3 bilhões. É dinheiro demais para estar na mão de qualquer pessoa. Não existe isso aqui, meu irmão. Você vê a produção de tudo que o mundo faz e você começa a entender que não há como as pessoas serem pobres, a não ser que meia dúzia de pessoas estejam se apoderando de tudo e obrigando o restante a lutar por migalhas. É isso que acontece no mundo. E ainda tem gente, pior, pobres, né, sem condição, ainda defendendo, não, as empresas isso, as empresas aquilo. As empresas não colocam R$1 para não levar 2, meus irmãos. E aqui no Brasil é pior, eles não querem colocar R$1 para levar 2, eles querem colocar nada e levar 20. É isso que eles fazem. Entre seus negócios bilionários, em parte herdados do pai, industrial pioneiro da região de Jundiaí, e turbinado por apostas de mercado financeiro e disputa com o Estado, Abdala investe pesado em estatais no setor de energia, como a Eletrobras, com 12,5% do capital votante, Semig e Engie, e, claro, a Petrobras, com até 4% das ações ordinárias. Esse é o homem que quer ser o dono.
O embate por fatias de poder se dá num momento delicado para a empresa, visto como algoz dos brasileiros mais pobres, sobre os quais pesa a mais alta da inflação, impulsionada pelo aumento dos preços dos combustíveis. A política de paridade internacional dos preços da petroleira brasileira obedeceria às regras de mercado voltadas somente para o lucro dos acionistas, descolada da realidade do país. É exatamente, nós não ganhamos em dólar, mas mesmo assim eles cobram. O petróleo está aqui, o custo para se tirar se tem em real. E os outros governos que estavam aí até hoje sempre fizeram isso, com exceção do Michel Temer, que colocou isso, né? Aquele legítimo representante dos interesses internacionais aqui no Brasil. Sempre se cobrou com lucro em cima. Olha aqui, a gente gastou 1,50 para tirar esse combustível, pronto. Vamos colocar aí um lucro de 30%, pronto, tá aí o preço. Não, eles não querem mais assim. Não, vamos cobrar pelo valor que ele tem lá fora. Se os brasileiros ganham uma moeda fraca que a gente propositalmente desvalorizou, problema dos brasileiros que permitiram isso. É isso que eles estão querendo. Se aqui fosse o contrário, né, nossa moeda valesse muito mais, eles diriam o quê? Não, nós temos que cobrar pelo que vocês ganham, nós não vamos cobrar pelo preço lá fora que é barato, se fosse o contrário. Mas como a vantagem é imensa assim, então eles querem literalmente massacrar você e eu, meus irmãos. A questão fomentada pelo próprio presidente Bolsonaro eleva a temperatura das decisões previstas para a semana. Sócia majoritária, dona de 50,5% das ações com direito a voto, a União detém o controle do processo, mas está sob pressão. Os minoritários, que detinham 2 das 11 cadeiras do Conselho, conseguiram eleger mais um quando da última troca que comanda a estatal. Aqui encerra a matéria deles, tá certo? Eu acredito que não resta dúvidas, a não ser que a pessoa seja realmente um tapado, meus irmãos. Eu recomendo para que quem... Ah, Davi, mas como é que eu vou confiar? Eu nem conheço você, eu caí aqui no seu canal de paraquedas. Confia em mim não, meu amigo. Vai pesquisar os verdadeiros nacionalistas, não esses entreguistas. Esse pessoal que tá aí disfarçado de jornalista, que na verdade são cabos eleitorais e ganham muito para fazer o trabalho pouco que fazem, ficar passando pano para esse governo entreguista. Você procure Adriano Benayon. Ele já não está mais entre nós, mas tem as suas obras aí. O livro que eu indico dele é Globalização versus Desenvolvimento. Lá tem tudo. Se você quer uma leitura mais simples, dê uma procurada nas cartilhas que Dr. Ernesto também deixou. Tem uma muito boa que inclusive tem um vídeo aqui totalmente narrado que se chama Brasil em Perigo. Se você pesquisar nas fontes verdadeiras, sem interesse nenhum, você vai ver que esse problema do Brasil é desde a sua fundação. Ele sempre foi uma colônia, nunca deixou de ser. E esses homens que discursam bonito, que falam como o povo, tanto um Bolsonaro como o Lula, porque o Bolsonaro quer entregar tudo, o Lula quer endividar. É pegar dinheiro com esses caras, pegar e aumentar a inflação. Eles ganham de todo jeito com juro. Então, na mão de pessoas como eles, como o Dória, como o próprio Sérgio Moro, o Brasil nunca vai pra frente, meus irmãos. Infelizmente, nesse momento, não tem ninguém que realmente represente as ideias dos nacionalistas. Mas se o povo entender isso, pelo menos vai poder parar essa nação e fazer com que esses caras tenham pelo menos algum medo de agir. Porque se o povo ficar apoiando lado A ou B, sendo que ambos contribuem para a destruição do próprio país, aí, meu irmão, não tem jeito mesmo. Enfim, deixa aí o teu comentário. Esse é os piores vídeos do canal, sempre que a gente faz, o pessoal não tá interessado, né? O pessoal tá muito mais interessado em coisas que não vai afetar eles em nada. É incrível isso, incrível, mas não é por isso que a gente vai também deixar de falar, meus irmãos. A gente volta com um vídeo 5 horas da tarde, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos.